boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Por falta de quórum, a Câmara não conseguiu fazer a leitura da denúncia contra Michel Temer no plenário e o assunto ficou para agosto. E também, por falta de tornozeleiras eletrônicas, presos da Lava Jato seguem para prisão domiciliar sem monitoramento. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje falando com Lucas Por Deus Leon, que é quem está nos estúdios da Rádio Nacional nesta sexta-feira. Lucas substituindo hoje Jéssica Gonçalves. Boa noite, Lucas. Foi você que acompanhou ao longo da semana todos os detalhes sobre a denúncia contra Michel Temer e também que acompanhou hoje aquela sessão que aconteceu na Câmara, uma tentativa de leitura da denúncia contra Michel Temer e que acabou não ocorrendo porque não houve quórum, né? Isso, Mariana. Após uma semana tensa, a Câmara não alcançou o quórum mínimo de 51 deputados para abrir uma sessão nessa sexta-feira, e fazer a leitura do documento aprovado ontem na CCJ. O parecer vencedor na Comissão de Constituição e Justiça pede o encerramento da denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer. E como a base aliada, sem a ajuda da oposição, não conseguiria os 342 deputados necessários para abrir a sessão para votar a denúncia antes do recesso, o presidente Rodrigo Maia marcou para o dia 2 de agosto a votação. Vamos acompanhar o que falou o presidente da Câmara. Nós vamos, no dia 2, às 9 da manhã, começar, 2 de agosto, às 9 da manhã, começar a votação. No acordo de data, que tanto a base como a oposição entenderam que era a melhor data, respeitado, claro, o regimento da casa, e espero que no dia 2 de agosto, à noite, a gente possa ter esse assunto encerrado. Pois é, e o líder do PMDB lá na Câmara, o deputado Baleia Rossi, argumentou hoje que esse atraso na votação, que foi adiada para agosto, não vai atrapalhar a vitória do governo. Ele defende. Ele diz que o governo tem a segurança quanto aos votos necessários para barrar o processo. Já a oposição aposta que o tempo desse recesso jogue contra o governo e que novos fatos apareçam, como as delações do ex-deputado do PMDB, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. E na próxima terça-feira, dia 18, o Congresso Nacional entra oficialmente em recesso parlamentar e só retoma as atividades na primeira semana de agosto, já no dia 2, votando a denúncia no plenário da Câmara. Mariana. Obrigada, Lucas. E falando em recesso parlamentar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a prerrogativa e para que o recesso parlamentar ocorra, foi votada ontem. Quem tem as informações sobre isso para a gente é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Mariana. Os deputados e senadores aprovaram aí na noite de ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, a lei que estabelece aí as prioridades e as metas do orçamento do governo para o ano que vem. Agora, com essa aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. A LDO prevê um déficit primário de mais de 131 bilhões de reais em 2018 para aí o governo federal, o governo dos estados, municípios e estatais. Também será a primeira LDO a entrar em vigor depois da criação do teto dos gastos públicos, que atrela aí as despesas do setor público à inflação do ano anterior por um período de 20 anos. O texto da LDO, que também foi aprovado pelos deputados e senadores, prevê um aumento do salário mínimo no ano que vem, passando de R$ 937 para R$ 979, Mariana. Agora, Carolina, ainda na mesma sessão do Congresso Nacional ontem, os parlamentares decidiram sobre a liberação de verba para a confecção de passaportes, né? Isso, Mariana. O governo tinha encaminhado esse pedido de um crédito suplementar e o Congresso Nacional aprovou ontem a abertura desse crédito extra no valor de R$ 102 milhões para que a Polícia Federal possa retomar a impressão dos passaportes, impressão que está suspensa desde o final de junho por falta de recursos. Agora, em nota, a Polícia Federal informou que tinha pedido a liberação de R$ 248 milhões para poder retomar esse serviço de emissão do passaporte
passaporte e agora com esse dinheiro extra ela vai receber um valor menor, né? Menos da metade do que tinha solicitado. Com a aprovação aí no Congresso Nacional também o projeto segue para a sanção presidencial. Inicialmente o governo tinha decidido, inclusive, retirar recursos do Ministério da Educação, transferindo para o Ministério da Justiça para poder retomar esse serviço de emissão. Mas aí depois de protestos, de críticas de parlamentares da oposição, inclusive da base aliada, o Palácio do Planalto decidiu cortar os recursos que seriam destinados para o pagamento da participação do Brasil na Organização das Nações Unidas. E então esse dinheiro vai ser transferido para a retomada da emissão dos passaportes. Mariana. E a Polícia Federal ainda não fez, o Ministério da Justiça ainda não fez uma previsão de quando o serviço vai ser normalizado, mas espera-se que tão logo o dinheiro seja liberado, né, esse serviço aí de fornecimento de passaportes seja normalizado. Assim que nós tivermos mais informações sobre isso, a gente com certeza traz aqui para você. Mas a gente continua nessa pauta aí de Congresso Nacional para entrar no nosso balanço da semana, porque hoje é sexta-feira e essa foi uma semana muito agitada no Congresso, foi uma semana com muitas notícias. Quem está aqui ao meu lado é Daniele Popov, que começa fazendo a primeira parte desse balanço da semana, porque foi tanta notícia, né, Daniele? Verdade. Que a gente dividiu ele ali em partes, mas vamos começar pelas votações que aconteceram, pelas pautas mais importantes que ocorreram no Senado essa semana, né? O que você destacaria, Daniele? Bom, Mariana, boa noite, né? Boa noite a todos. A semana no Senado, né, começou com uma pauta importante, na verdade se desenrolou durante a semana com a pauta importante, que é a votação, a aprovação da reforma trabalhista. Antes de ser aprovada no plenário do Senado, numa votação conturbada, os senadores precisaram aguardar ali mais de horas por causa de uma ocupação da mesa diretora do Senado por algumas senadoras. Então, houve um dia meio tenso ali no Senado, muito tempo ali esperando, aguardando se vai ou não vai ter aquela aprovação, aquela apreciação da proposta. O texto já tinha sido negociado com o governo para que tivesse uma votação rápida no Congresso Nacional, desde que o governo retirasse, né, alguns pontos, vetasse alguns pontos. No final das contas, foi aprovado o texto e foi sancionado, né, o projeto de modernização da lei trabalhista, da legislação trabalhista, foi sancionado pelo presidente Michel Temer numa cerimônia ontem aqui no Palácio do Planalto, sem vetos. Um acordo que foi feito, então, foi que o governo enviasse, como enviou, uma medida provisória ao Congresso Nacional com uma minuta, né, dos pontos ali que eram discutidos, que deveriam sofrer essas alterações, os pontos que deveriam ter sido vetados, né, Mariana? Então, essa minuta foi enviada para o Congresso, agora ela tem que continuar, ela precisa, no prazo de vigência da legislação, que é de 120 dias, essa minuta precisa ser apreciada pelos parlamentares para que, finalmente, esses pontos polêmicos que não foram vetados possam se encaminhar junto com a nova legislação. Alguns deles, né, assim, que foram os mais discutidos, né, a jornada de 12 horas por 36 horas, o trabalho em condições insalubres, né, das gestantes e lactantes, esses são os mais polêmicos. Lembrando que essa MP que foi para o Congresso tem que ser apreciada no prazo de até 120 dias, Mariana. A MP que ainda está nessa fase de minuta, né, Daniele, porque a intenção é que seja um texto de acordo, quando o governo editar de fato a medida provisória e ela for publicada e etc., já seja um texto consensual, que ali os parlamentares não façam muitas modificações, de modo que a coisa tramite com tranquilidade. Com mais fluidez, né? Com mais tranquilidade no Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, a discussão da minuta anterior à edição da medida provisória propicia facilidade depois na aprovação desse texto, né? Agora, outro assunto que foi relevante no Senado essa semana foi a aprovação da nova Procuradora-Geral da República, um cargo importantíssimo, né? É verdade, Mariana. A Raquel Dodge, né, a subprocuradora Raquel Dodge, que é indicada do presidente Michel Temer para ocupar o lugar de Rodrigo Janot na PGR, ela teve o cargo, a indicação dela, né, aprovado, após também a aprovação na CCJ, a sabatina dela. Ela passou o dia praticamente sendo sabatinada na CCJ e logo depois, numa sessão lá no Senado, ela foi aprovada, né, por 74 votos a favor e uma
a abstenção, portanto, Raquel Dodge vai ocupar o lugar de Rodrigo Janot na PGR em setembro. A partir de setembro, né? E aí a gente lembra também, você começou o balanço lembrando que a votação da reforma trabalhista foi bastante conturbada, e foi conturbada porque, a gente lembra, 6 senadoras de oposição decidiram ocupar a mesa do plenário do Senado e impedir que a votação ocorresse. Essa ocupação aconteceu por volta de umas 6 horas ao longo, né, ao todo, um período de 6 horas mais ou menos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, mandou apagar as luzes do plenário, cortar os microfones, enfim, foi um período longo. E aí a gente lembra que depois disso foi feita uma representação contra essas senadoras no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro parlamentar, por terem impedido a sessão e ocupado a mesa diretora. E aí, posteriormente, um outro grupo de senadores, né, inicialmente essa representação foi feita por 14 senadores, depois um outro grupo que apoia essas senadoras apresentou um pedido de reconsideração, porque o presidente do Conselho de Ética já tinha acatado essa representação, então foi feito um pedido de reconsideração ao senador João Alberto Souza, que é o presidente do Conselho de Ética do Senado. Então, na próxima semana é bem provável que a gente vai ter um desenrolar aí, se essas senadoras vão de fato sofrer um processo que pode, em última instância, chegar à cassação do mandato, ou se vai haver uma reconsideração sobre o caso delas. Agora, Daniele Popov tem mais informação para a gente agora de notícias internacionais, né? Mas que tem a ver com o presidente Michel Temer, que deu um telefonema para o líder da oposição na Venezuela, né? Na verdade, ele recebeu o telefonema, né, Mariana, do líder opositor venezuelano Leopoldo López, e disse, por meio de sua conta no Twitter, que nessa conversa com o líder oposicionista, ele ofereceu o apoio do Brasil à liberdade, né, do oposicionista que estava preso em regime fechado desde 2014 e agora está em liberdade assistida, né? Portanto, o Michel Temer ofereceu o apoio ao líder oposicionista e disse que Leopoldo agradeceu o apoio do Brasil nos seus dias de cárcere e que ele é um dos principais, né, nomes da oposição do presidente na Venezuela, presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente Michel Temer disse ainda no Twitter que o Brasil está ao lado do povo venezuelano e defendeu respeito ao Estado de Direito, à democracia e aos direitos humanos. Portanto, toda essa situação, essa crise que ocorre na Venezuela agora, né, Mariana? Agora o Brasil se posicionou, digamos assim, diretamente se posicionou com essa demonstração do presidente Michel Temer ao lado do líder oposicionista. E aí a gente lembra que na próxima semana deve haver um encontro importante dos países do Mercosul e a gente espera que Venezuela seja um dos assuntos a ser tratado nesse encontro. Ainda falando em encontros, houve um encontro entre os chanceleres do Brasil e da Argentina hoje. Quem tem informações pra gente é Carolina Pimentel, na Agência Brasil, né, Carol? Ela fez a passagem. Bem, Mariana, nesse encontro ficou acertado que a Argentina e o Brasil devem assinar um protocolo para atualizar um acordo que evita a bitributação de produtos e a evasão fiscal entre os dois países. Esse protocolo deve ser assinado na próxima cúpula do Mercosul, que vai ocorrer no dia 21 de julho, em Mendoza, na Argentina. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Fauri, estava aqui no Brasil. Ele teve uma reunião com o ministro Aloysio Nunes e nessa reunião ele explicou que já existe um acordo para evitar essa cobrança dupla de tributos por produtos comercializados entre Brasil e Argentina. Esse acordo já existe. O que vai ocorrer vai ser uma atualização. Os ministros não anteciparam quais serão os termos desse protocolo. A Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras e o Brasil é o principal mercado para as exportações argentinas. O intercâmbio comercial somou mais de 22 bilhões de dólares em 2017, um crescimento aí de quase 20% nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre a falta de tornozeleiras eletrônicas que fez presos da Operação Lava Jato seguirem para a prisão domiciliar sem esse monitoramento. Daqui a pouquinho a gente já volta.
Estamos de volta com todas as notícias que circularam nos corredores do poder nessa sexta-feira. Primeiro bloco, você ficou sabendo que o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e entra em recesso oficialmente a partir da próxima terça-feira e que, também por isso, a denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados a partir de agosto. Agora eu volto a falar com com Daniele Popov, que está aqui ao meu lado, porque, Daniele, hoje foi publicado no Diário Oficial um assunto que a gente já falou muito aqui nos corredores do poder, né? Verdade. Que é sobre aquele cartão reforma, aquela ajuda de custo que o governo vai oferecer, né? Isso. O cartão reforma, né, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, um decreto que detalha, né, os valores que vão ser repassados ao cartão reforma e depende aí de cada beneficiário, né? Então, assim, o que é o cartão reforma? É um benefício que é concedido a famílias com renda mensal que variam a partir de até R$ 2.800, mais ou menos, e esse benefício deve ser usado para reformas, construção ou ampliação de moradias, né? O valor do auxílio varia de acordo com a obra, inclusive. Ele começa a partir de R$ 1.600 até pouco mais de R$ 8.000. O beneficiário do cartão reforma deve morar no local pretendido para a reforma e ele é o responsável por fornecer mão de obra e equipamentos, né? Mas equipes técnicas farão visitas para vistoriar essa obra. E outro detalhe importante, o beneficiário do cartão reforma, ele pode requerer esse benefício mais de uma vez, desde que os valores não ultrapassem ali aproximadamente R$ 9.000. Lembrando que o pré-requisito para aderir ao programa, né, ao benefício, é que você seja maior de idade, né, ou seja, ter acima de 18 anos, possuir um celular habilitado com aquele serviço de mensagens de texto, né, o SMS, e o imóvel precisa ser o único da família e em área regularizada. Segundo o Ministério das Cidades, a previsão é que 170 mil famílias, Mariana, sejam beneficiadas até 2018 com o cartão reforma. A gente sabe que esse valor pode ser muito importante para muita gente que não teria acesso a esse dinheiro, talvez não tivesse como comprovar renda, por exemplo, para às vezes, ali crédito. Uns R$ 5.000 pode ser o que falta para você finalizar, né, a sua casa ali, Exatamente. terminar um reboco, né, pintar uma parede. São detalhes que a gente, às vezes, pequenos valores, né, que a gente acha que não fazem a diferença e que podem fazer na vida dessas famílias com renda de até R$ 2.800, Mariana. Tá certo, Daniele, muito obrigada. Vamos falar no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida, porque, Maurício, o governador aí do Rio vai se afastar mais uma vez, por uma semana, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite. O governador Luiz Fernando Pezão decidiu se afastar do cargo por uma semana para fazer tratamento médico. Os médicos que tratam de Pezão falaram que esse afastamento não tem nada a ver com uma retomada do câncer. Na verdade, Pezão está no momento com uma síndrome metabólica que promoveu o aumento do índice de glicose e também o aumento de peso do governador do Rio de Janeiro. Durante essa próxima semana, Pezão vai fazer tratamentos médicos para identificar o que está provocando essa síndrome metabólica e fazer o tratamento adequado. Enquanto isso, quem vai assumir o governo do estado do Rio é o vice-governador Francisco Dornelles, que está de férias em Portugal e retorna ao Rio de Janeiro no próximo domingo. Dornelles já esteve à frente do governo do Rio de Janeiro no ano passado, enquanto Pezão estava fazendo um tratamento de um linfoma. Hoje, antes de se afastar do cargo, Pezão recebeu uma boa notícia do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que esteve no Rio de Janeiro. Ele anunciou que, no máximo em 2 semanas, o governo federal deve assinar com o governo do Rio de Janeiro a inclusão do Rio no programa de recuperação fiscal, que vai permitir com que a União faça um empréstimo para o Rio de Janeiro entre 3 e 4 bilhões de reais. Pezão pretende utilizar esse dinheiro para colocar em dia o salário dos servidores do Estado. Mariana. Agora, Maurício, a gente faz sempre aqui o balanço da semana, né? E a gente teve muita notícia essa semana aí do Rio de Janeiro. Eu queria que você começasse lembrando aquela história da suspensão dos concursos públicos até meados do ano que vem. Tá certo, Mariana. Vamos fazer um balancinho aqui rápido, falando de
tudo que nós comentamos ao longo da semana no Corredores do Poder. Essa suspensão dos concursos foi anunciada ontem por Pezão. Ele ampliou um decreto para suspender concursos públicos e a nomeação de funcionários que já passaram em outros concursos. Essa suspensão está valendo até junho do ano que vem, ou seja, ninguém poderá ser contratado aqui no Rio de Janeiro até junho do próximo ano, nem fazer concurso público, nem mesmo quem foi aprovado, como é o caso de 4.000 policiais militares que já foram aprovados em um concurso público, fizeram curso de formação na Academia da Polícia Militar e eles não poderão assumir os postos nos batalhões da Polícia Militar. Enquanto isso, a insegurança e a violência aumentando no Rio de Janeiro e 4.000 policiais militares não podendo tomar posse. O Sindicato dos Médicos também informou que existe um déficit de 1.500 médicos no Rio. Mariana. Ô Maurício, e você também falou essa semana aqui sobre o depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, né? Isso mesmo, Mariana. O Sérgio Cabral prestou 2 vezes depoimento hoje na Justiça Federal e pela primeira vez essa semana ele respondeu às perguntas formuladas pelo juiz Marcelo Bretas. Cabral negou mais uma vez ter recebido propina e disse que utilizava apenas o dinheiro do Caixa 2, sobras de campanha. Admitiu pela primeira vez que teve uma conta no exterior, mas que essa conta recebeu apenas dinheiro das sobras de campanha. Cabral disse também que não utilizava para viver o dinheiro que recebia como senador e depois como governador do Rio de Janeiro. Disse que utilizava apenas as sobras de campanha para pagar suas contas. Quem também prestou depoimento aqui no Rio de Janeiro foi a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Ela voltou a afirmar que não perguntava para o marido como ele comprava as joias que ela recebia. Mariana. Obrigada. Eu não estou ouvindo Maurício. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente vai falar agora com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque, Carolina, o ex-ministro Gedel Vieira Lima seguiu para a prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica, não é isso? Isso, Mariana, sem tornozeleira. Ele já deixou a penitenciária aqui da Papuda sem a tornozeleira e chegou a Salvador também sem o equipamento. A Polícia Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia informaram hoje que não dispõem de tornozeleira eletrônica que possa ser usada pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. A gente lembra que o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, autorizou o ex-ministro Gedel deixar a penitenciária da Papuda aqui no Distrito Federal sem a tornozeleira, porque o governo do Distrito Federal também não dispõe do equipamento. Mas ele autorizou que Gedel deixasse a penitenciária para poder cumprir a prisão domiciliar, ou seja, ficar preso em casa. Mas o desembargador, ele determinou também o uso desse aparelho quando o Gedel Vieira Lima chegasse à sua casa em Salvador. O governo da Bahia informou que já fez 2 licitações para a compra do equipamento, com uma previsão aí de adquirir pelo menos 300 tornozeleiras, mas que esses equipamentos só devem ser entregues no próximo mês e que, por isso, não há como cumprir a decisão do desembargador, que determinou que no prazo de 48 horas a superintendência da PF forneça a tornozeleira para uso de Gedel Vieira Lima. Já a Polícia Federal explicou que o equipamento, esse fornecimento da tornozeleira, é uma atribuição do Sistema Prisional Federal ou do Estado. E o ex-ministro Gedel Vieira Lima chegou de madrugada, hoje, na madrugada de hoje, à capital baiana, Salvador. Ainda falando de tornozeleira eletrônica, mas dessa vez a que está sendo usada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. O juiz Reinaldo Alves Ferreira, da primeira vara da Fazenda Pública de Goiás, não autorizou a busca e apreensão da tornozeleira eletrônica que está sendo usada pelo ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Com isso, o ex-deputado vai continuar usando o equipamento que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás à Polícia Federal. Essa apreensão tinha sido solicitada pelo Ministério Público de Goiás. O Ministério Público argumenta que Rocha Loures foi favorecido ao receber a tornozeleira de um outro estado e não daquele estado, daquela unidade da federação em que ele estava preso preventivamente, tomando aí a vez de outros detentos que estão aguardando para receber esse aparelho, esse benefício. E, inclusive, foi por causa desse empréstimo que o ex-deputado pôde deixar aqui a carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília e passar a cumprir a prisão domiciliar, sendo monitorado por meio do uso da tornozeleira eletrônica. Mariana. Um imbróglio aí envolvendo tornozeleiras eletrônicas, né, Carolina Pimentel? Agora, a gente
segue mais ou menos dentro desse assunto aí, que afinal de contas tem a ver com Lava Jato, porque isso se refletiu lá no Peru. O ex-presidente do Peru foi preso, né, o Ollanta Humala, por causa de relações dele com a Odebrecht, né? Carolina? Isso, Mariana. O ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e a esposa dele, Nadine Heredia, eles se entregaram, né, para a polícia em cumprimento aí a uma ordem de prisão preventiva por 18 meses que foi determinada pela Justiça. Ollanta Humala e a esposa dele são investigados por lavagem de dinheiro e associação ilícita, no caso aí envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. Ele foi, inclusive, o primeiro ex-governante da América Latina preso por sua relação aí com os casos de corrupção envolvendo a empresa brasileira Odebrecht. Ao chegar ao Palácio da Justiça, Humala e a esposa vestiam coletes à prova de balas e foram conduzidos à prisão. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que tudo isso você confere em agenciabrasil.abc.com.br. Para a gente encerrar o noticiário de hoje, vamos conferir quais foram as fotos que marcaram essa semana? No Rio de Janeiro, o fotógrafo Fernando Frazão registrou uma religiosa durante a comemoração pelo título de Patrimônio Cultural da Humanidade dada ao Cais do Valongo. O local foi o principal porto de entrada de escravos nas Américas ao longo de 3 séculos. Em Brasília, senadoras da oposição almoçaram marmita na mesa do Senado, que foi ocupada por elas por cerca de 6 horas na última terça-feira. As parlamentares tentavam evitar a votação da reforma trabalhista. O momento foi registrado por Antônio Cruz. Em São Paulo, Rovena Rosa fotografou o lançamento do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, que aconteceu na sede do Instituto do Coração. Tá aí, então, as fotos da semana na voz de Michele Canes. Com isso, a gente encerra o noticiário por hoje. Para você, um excelente fim de semana. Boa noite, Daniele Popov. Boa noite, Mariana. Boa noite para você e até semana que vem.